A gente vai dar continuidade hoje na reflexão, no estudo, no livro de Filipenses, que nós começamos há 2 domingos atrás. Nós falamos sobre Filipenses 1, o Ed ensinou, depois Daniel falou sobre Filipenses 2, e hoje vamos falar sobre Filipenses 3. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia, no capítulo de Filipenses 3, eu gostaria de orar e colocar o nosso coração diante de Deus, para que aquilo que nós compartilharmos aqui seja algo que venha da parte de Deus, não de nenhuma sabedoria da gente ou de alguma ideia boa, mas da parte de Deus especialmente. Vamos orar juntos? Senhor, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio que nós temos de nos encontrar nessa noite aqui e nos alegrarmos juntos como igreja, como irmãos, como comunidade, por tudo o que Jesus tem significado na nossa vida. Muito obrigado pelo amor dele, pelo sacrifício dele, pela obediência dele, indo até a cruz. Nós lembramos disso hoje através da ceia, que ele foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz, como diz a tua palavra, por minha causa, por causa da minha rebeldia, por causa do meu pecado, por causa da minha condição caída. E eu, ao ser deparado pelo amor de Deus, assim como todos os irmãos aqui, deparado pelo amor de Jesus, eu pude de novo me conectar com Deus, ter um relacionamento com Deus e desfrutar desse amor. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado à nossa vida cada dia, pela tua graça que tem sido derramada sobre nós. Obrigado pela fuga dos teens, obrigado pela tua proteção, pela tua palavra que foi falada ali, pela bagunça santa que essa molecada teve num ambiente sadio, num ambiente bom. Muito obrigado por esse privilégio que nossos filhos têm, e que eles possam voltar de lá com o coração cheio de alegria e desafios, de viver para o Senhor de uma forma mais intensa, Pai. Assim a gente pede para o Senhor que nessa noite também Tu fale nos nossos corações, que Tu possas me usar como instrumento do Senhor e que eu não possa atrapalhar, muito pelo contrário, ajudar aquilo que Tu tens para comunicar para a gente hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom quando a gente está feliz e alegre e está cercado de coisas boas, coisas bacanas acontecem com a gente. Eu participei umas 3 semanas atrás de um encontro de família no sul da Bahia, e foi um tempo muito bom. Foram 3 dias em que tudo que aconteceu lá foi muito bom. As conversas, o cardápio, as acomodações, o transporte, tudo o que aconteceu ali, tudo que cercou aquele evento foi muito bom. A gente voltou de lá super animado, né? Chegamos aqui domingo de noite no aeroporto, 11 horas, quando abriu aquela porta do avião, aquele frio danado de ranguear Cusco. E aí eu olhei para a Suzy e falei para ela, tudo está voltando ao normal. Como é bom a gente estar contente quando as coisas vão bem, e a gente quer se alegrar com tudo, né? O incrível, eu falo isso porque o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, da parte de Deus, ele é muito criativo por usar situações inusitadas para nos ensinar. Por exemplo, ele ensina para a gente, a respeito do livro de Filipenses, a ter gratidão ou alegria, ou contentamento, como queira, num ambiente completamente desfavorável. Porque Paulo, que escreve a carta de Filipenses, como Daniel ensinou e Ed também já falaram, ele estava preso nessa época. Então, ensina muito para a gente o fato de alguém estar numa condição super ruim, super adversa, uma condição super desfavorável, e ensinar para a gente sobre contentamento. Falar para a gente sobre alegria, falar para a gente, olha, vale a pena ser feliz. É uma loucura isso, né? Mas por isso que a gente escolheu, provavelmente, acho que essa foi uma das razões de a gente escolher Filipenses, porque essa tem sido, na verdade, a realidade da vida de muitos de nós. Porque a gente não vive só de encontros de família, a gente não vive só de domingos, a gente vive de domingo a domingo, existe uma semana no meio em que a gente cai na real. Não tem uma música linda aqui, não tem a mensagem que toca o nosso coração, o ambiente não é climatizado, e a gente está aí na guerra da vida, tendo que lidar com situações complicadas, difíceis,
às vezes com decisões que a gente não sabe bem para onde ir. A gente fica meio parado olhando assim, vou para a direita ou vou para a esquerda? Não sei. Essa é a nossa vida. E Deus usa Paulo numa situação completamente adversa para nos ensinar a respeito de contentamento que vem num coração cheio de gratidão numa situação completamente adversa. A mim coube a responsabilidade de olhar o capítulo 3. Tem vários versículos, eu acho que 21, se não me falha a memória. E eu vou tentar olhar para vocês, olhar com vocês ali e tentar destacar alguns princípios ali, algum ensinamento para nós hoje a respeito desse capítulo. Tem muita coisa aqui. Eu não vou ser exaustivo. A gente podia, como comentei com o Daniel essa semana, a gente podia ficar 3 domingos em cima de cada capítulo. Então eu quero pegar a ideia central de Paulo, o ensino central ali, e tentar transmitir para a gente hoje e dar uma atenção. Paulo é alguém que fundou várias igrejas. Paulo é alguém que viajou muito. Paulo é alguém que falava de Cristo, sobre o amor de Jesus, de uma forma bem contundente, bem marcante, e as pessoas que ouviam ou perseguiam ele, queriam matar, ou se entregavam a Cristo, né? E no ensino de Paulo era muito firme. Paulo era um apóstolo assim que não hesitava em puxar a orelha do povo. Não hesitava. Ele começa dizendo isso, né, no versículo 1, né? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha, ele começa esse capítulo falando de alegria. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Ele não se cansa de repetir algumas lições, alguns ensinos, e ele reitera isso porque ele está preocupado com a boa instrução do povo de Deus. Ele está bem preocupado com aquele pessoal de Filipos ali, que eles estivessem bem instruídos a respeito do plano de Deus para a vida deles. E ele faz isso com muito amor. Se você olhar o capítulo 4, o primeiro versículo, ele começa assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. A instrução dele é preocupado com a segurança espiritual do povo de Deus, mas recheada de amor. Paulo ele é firme, mas é movido por amor, preocupado com que eles tomem as decisões certas, que tenham uma reação certa, que entendam a respeito de como é que a gente deve viver para Cristo. E se você pegar as cartas de Paulo, Filipenses, Colossenses, Efésios, normalmente Paulo começa dizendo, ou falando, ou explicando, lembrando sobre Deus, sobre o amor dele, sobre o que Jesus fez na cruz, morrendo por nós enquanto a gente ainda era pecador. A gente não merece de nada daquilo. Ele fala sobre a graça de Deus, e daqui a pouco ele diz assim, portanto, ou finalmente, como diz aqui no capítulo 3, e ele entra em algumas coisas práticas a respeito da nossa vida cristã. E que bom que a minha parte fala de alguma coisa prática, porque eu gosto de ser prático naquilo que a gente ensina, ou naquilo que eu aprendo, né? Então, ele começa então esse capítulo dizendo assim, bom gente, dito tudo isso, finalmente eu queria dizer o seguinte para vocês. E aí ele começa a falar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que ele dá um alerta um tanto esdrúxulo no início, porque ele fala assim, cuidado com os cães. Mas o que ele está falando? Tem uma matilha de cachorros vindo correndo aí? Quem são esses cães? O que está acontecendo? Vamos ler todo o versículo. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Provavelmente os cães eram aqueles líderes espirituais, aqueles professores, aqueles presbíteros, aqueles pastores, que ensinavam o povo alguma coisa além daquilo que Jesus tinha ensinado. Era um evangelho mais isso, um evangelho mais aquilo. Provavelmente aqueles que tinham se convertido, os judeus se convertido ao cristianismo, e essa deve ser o contexto provavelmente, estavam dizendo assim, olha, você deve entregar sua vida para Jesus. Jesus realmente é o Filho de Deus, ele é o Messias que havia sido prometido, ele foi enviado, mas você precisa se circuncidar. Porque um bom judeu, para seguir Jesus, tem que
ser circuncidado. E aí ele diz assim, olha, isso aqui é tolice, porque é tudo pela graça. Não tem que aceitar Cristo e fazer mais algum ato, mais algum ritual. Está tudo feito já. Provavelmente quando ele fala cães, ele fala desses que estavam tentando pegar o evangelho, que é muito simples na sua essência, é pela fé, é pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, e acrescentar alguma coisa a mais. Mas o que me chama a atenção aqui é a expressão dele, cuidado com a falsa circuncisão. Falsa circuncisão? Como assim falsa circuncisão? Ou o sujeito é circuncidado, ou ele não é circuncidado. Como assim falsa circuncisão? Do que Paulo está falando aqui afinal? Vocês sabem, como eu disse antes, houve um dia que Deus separou um grupo de pessoas, ele chamou de povo de Israel, e para essas pessoas, Deus queria se revelar de uma forma especial. Através dessas pessoas, Deus queria estabelecer os seus planos. Se esse povo reconhecesse Deus como Senhor, obedecesse a Deus, seria um referencial para o resto do mundo. Seriam prósperos do ponto de vista social, político, econômico, agrícola, e seriam prósperos. E Deus pegou esse povo e, numa certa altura do campeonato, como era um povo que precisava de sinais, e para eles era importante essa coisa da simbologia, instituiu para eles a circuncisão. A circuncisão significa que cada menino, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. E com isso significa dizer que aquela família, ou aqueles com quem esse menino se casaria, depois futuramente, fazia parte daquela família de Deus, do povo de Deus. Então a circuncisão era um sinal no menino, mas que significava que aquela pessoa era uma pessoa do povo de Deus, era uma pessoa separada para Deus. E os judeus se orgulhavam disso, eles achavam isso importante. Então quem era circuncidado olhava de cima para baixo para aqueles que não eram. E Paulo fala assim, olha, cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Mas do que ele está falando? Se você olhar o Antigo Testamento, e para aqueles que estão acompanhando a leitura bíblica que sugere aquela cartela, vai perceber que várias vezes no Antigo Testamento Deus fala sobre a circuncisão, mas Deus fala que o mais importante é ser circuncidado de coração. O que significa isso? É que você, além de ter um sinal externo, você tem um sinal aqui de coração. Aliás, no Novo Testamento, no livro de Gálatas, Paulo fala assim, ó, de nada vale ser circuncidado. Sinais exteriores da nossa religiosidade não valem nada. O que vale é o que está aqui dentro, no nosso coração. O que vale é a nossa fé. O que vale é uma fé sincera em Deus. Puxa vida, isso me pegou. Falsa circuncisão. Eu acho que eu preparei um. Se tem uma falsa, tem uma verdadeira. Qual que é a verdadeira? A falsa circuncisão tem a ver com aqueles sinais exteriores que aparentam ser uma circuncisão verdadeira, mas é, na verdade, um estereótipo. É só um sinal. Um sinal que engana quem olha. Porque quem olha diz assim, puxa vida, essa pessoa é uma pessoa judia, ele é um israelita. Ele segue a Jeová. E na verdade é falso. Abra comigo um pouquinho para o Antigo Testamento. Vamos olhar uma passagem. Tem várias passagens que falam sobre a ideia que Deus tinha sobre esse sinal. Abra comigo ali em Jeremias, capítulo 9. Jeremias 9, 23, fala assim, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são
circuncidados apenas no corpo. Naquele tempo já, no tempo da lei, onde era obrigatório a circuncisão, Deus já estava dizendo, gente, tem alguns que têm o sinal da religiosidade, da fé, só no seu corpo, não no coração. Aqui dentro, estão longe de mim. Estão longe de mim. Falsa circuncisão. Na verdade, são sinais falsos de um aparente discípulo de Jesus. Olhando para nós hoje. São sinais que você olha, hoje nós aqui, trazendo para os nossos dias, e que aparentemente a pessoa é discípulo de Cristo. Então, a pessoa que provavelmente um dia, num culto como esse aqui, quando houve um apelo, levantou a sua mão, dizendo assim, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Muito bem, faz parte. Talvez tenha sido alguém que veio até a frente, teve a coragem de se batizar ali, no nosso tanque, na água, em obediência a Jesus, isso é importante. Talvez ainda alguém que foi mais além, se tornou membro da igreja aqui, de uma forma formal, como nós semana passada recebemos 28 pessoas aqui, compromisso com Jesus, firmando, não, com essa igreja aqui, eu quero me submeter, eu tenho aprendido a Jesus aqui, eu tenho sido desafiado aqui, confortado aqui, joia. Talvez você seja alguém que também está tomando a ceia, você toma a ceia. São sinais exteriores de quem segue a Deus. São sinais visíveis e palpáveis de quem está seguindo a Cristo. Mas será que é um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que eu e você somos de verdade pessoas que seguimos a Cristo? Porque esse é o alerta de Paulo aqui. Cuidado com a falsa circuncisão. Muitos de nós temos aqui na nossa cabeça a convicção de que nós somos discípulos de Cristo. E é chato falar isso daqui, eu falo porque Paulo está dizendo, será que você é? Será que eu sou? Será que um dia a gente realmente nasceu de novo? Se você abrir ali para o livro de Gálatas, não precisa abrir, eu só vou ler para você, onde Paulo fala sobre essa coisa da circuncisão, Paulo fala assim, olha, o que importa não é ser circuncidado, o que importa é nascer de novo. Então eu gosto de usar essa expressão, nascer de novo. Será que um dia você nasceu de novo? Aconteceu algo marcante na tua vida que você diz assim, mudou, alguma coisa aconteceu comigo. Sabe, eu tenho dito para o Daniel, para o Ed, e às vezes no conselho, que nós precisamos reiterar, aprender, incentivar, a contar o nosso testemunho de como nós chegamos até Cristo. Algumas vezes a gente pergunta, cara, como que foi esse teu encontro com Cristo? Ah, foi bom, foi o Guilherme que me ajudou. Não, tá jóia, mas não foi isso que eu perguntei. Perguntei assim, como é que foi o teu encontro com Cristo? Ah, eu me batizei na Batista, dia tal. Que legal. Não é disso que a gente está falando. Às vezes a gente não sabe contar o nosso testemunho, porque não lembra, porque não aprendeu a contar. Mas a pergunta que Paulo está dizendo assim, foi um encontro verdadeiro com Cristo? Há algo transformador? Precisa ter mudado alguma coisa. Porque o impacto do teu encontro com Deus, do meu encontro com Deus, precisa ser transformador. É uma nova natureza que cresce aqui dentro do meu coração, a natureza do próprio Deus. Eu nasci de novo, nasci espiritualmente. O Espírito Santo entrou no meu coração, o Espírito do próprio Deus Todo-Poderoso está no meu coração e mudanças precisam ocorrer. Necessariamente precisam ocorrer. Então, o alerta que Paulo está dizendo assim, cuidado com a falsa circuncisão. Porque tem alguns dentre nós aqui que não são circuncidados ainda. Paulo, no versículo 3, diz assim, pois nós é que somos a circuncisão. Nós
que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa carne. Embora eu mesma tenha razões para ter tal confiança. Gente, nós não estamos falando aqui de seguir uma igreja, nós não estamos falando aqui de ser da Batista, da Assembleia, da Metodista, da Betel, da Filadélfia. Nós estamos falando de encontro com Jesus. Se essa igreja não ajudar as pessoas a encontrar Jesus, nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Dias atrás eu falei com um casal, o Suzy estava junto, que ele disse para mim, olha Roger, eu encontrei Jesus só depois que eu casei. Falei, sério? Mas eu te conheço há tantos anos, tu cresceu na igreja, tu cantava, Pois é. Algo mudou há pouco tempo atrás na minha vida. Eu encontrei Jesus. Eu disse para ele, eu chorei quando ele falou isso, porque eu disse, puxa, a igreja não ajudou você a encontrar a cruz. Claro, cada um tem a sua própria dificuldade, tem seus paradigmas, tem suas lutas, coração endurecido, né? A gente não quer dar o braço a torcer, porque se eu for aqui na frente num apelo que alguém fizer, vamos dizer, está com problema. Então assim, a gente tem nossas lutas também. Eu entendo. Mas eu disse, puxa vida, será que nossa igreja está ajudando as pessoas a caminhar para a cruz de Cristo? Será que nós estamos lembrando como Paulo, por causa de amor, está dizendo assim, gente, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com esses sinais que você faz, que são bons, são resultado de alguém que segue a Cristo, mas não necessariamente vem do coração, são circuncisão ou algo que vem de um novo nascimento. E Paulo diz assim, olha, nós é que somos circuncisão, que adoramos em espírito, que nos gloriamos em Cristo e que não temos confiança nenhuma na carne. E Jeremias fala isso no versículo 24. Se alguém quiser se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me, compreender-me, pois eu sou o Senhor. Não se glorie na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua força, não naquilo que tu tem, naquilo que tu é ou naquilo que tu realiza. Não é nisso que está a tua força. Não é nessas atitudes que você encontra esperança e salvação. Porque para o pessoal aqui de Filipe, aquilo que se fazia de forma ritual era muito importante. Os judeus, Paulo diz ali logo mais, que ele era fariseu. O fariseu era a seita, o grupo mais conservador, mais ortodoxo que tinha. Eles não seguiam só as leis, eles seguiam também aquela tradição oral que vinha dos pais, e eles tentavam seguir em detalhes toda aquela lei. Por isso que eles perguntam para Jesus, no tempo de Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7 aumenta a minha fé. Aí eles perguntam para Jesus, Jesus, é lícito, teus discípulos estão lavando a mão no sábado, como é que é? Lei, comportamento. Jesus diz assim, cara, tranquilo. Daí eles chegam, pode se divorciar de qualquer maneira, Jesus, como é que é esse negócio aí? Porque a lei fala isso aqui, ó, Moisés escreveu aquilo. Então eles estão preocupados em seguir à risca aquilo que a lei mandava. E Paulo era alguém que conhecia muito bem a lei. Então eles eram um grupo de pessoas que queriam fazer as coisas certinhas. E pelo que elas realizavam, pelas obras, eles se consideravam justos. Isso é muito comum quando você conversa com alguém que está chegando, assim, visitando nosso grupo pequeno, a igreja. Assim, mas eu tenho tentado agir corretamente, eu tenho tentado pagar meus impostos, eu tenho... Então, a pessoa se coloca, né, ou cita tudo aquilo que ela tem feito, e são coisas boas, E, eventualmente, a gente traz isso para dentro da igreja. As coisas que eu faço, as coisas boas que eu faço, e aparentemente, aquilo que eu faço me torna aceitável diante de Deus. E Paulo diz assim, se tem alguém aqui que tem razões para confiar no seu próprio taco,
sou eu. Eu sou alguém que tenho pedigree. Eu sou alguém que venho de uma linhagem especial. E Paulo começa a citar várias coisas ali. E Paulo tenta nos ensinar que o perigo que nós enfrentamos é confiar na nossa carne. Confiar em nós mesmos. Confiar em quem nós somos, em quem nós temos e na capacidade que nós temos. E Paulo começa assim no versículo 4, diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar, eu ainda mais. Aí ele faz a lista dele, circuncidado no 8º dia. Ele não era um daqueles que chegou depois para a igreja e foi circuncidado só depois. Ou havia um povo que se circuncidava um pouquinho mais tarde. Não, ele cumpriu a lei. Aquilo que Moisés estabeleceu, ele cumpriu. O 8º dia ele foi circuncidado. Então, desde pequeno os pais dele observavam a lei. Ele faz uma lista de coisas. Ele era um judeu, né, de Israel, tribo de Benjamim. Provavelmente ele nasceu na terra prometida já. Benjamim era o filho mais novo de Jacó. A esposa, a mãe de Paulo, a mãe de Benjamim provavelmente era a mais amada de Jacó. E ele começa a colocar algumas coisas, ele diz: olha, eu sou um cara ortodoxo, conservador quanto à lei, e eu, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, porque tudo aquilo que eles faziam na igreja, eu ia atrás, eu cumpria a lei. Ele dá a lista de coisas, ele diz assim: eu sou um cara que se alguém chegar e perguntar alguma coisa sobre mim, eu posso responder. Eu estou com minha lista zerada. Eu fiz tudo aquilo que era possível fazer. Se tem alguém que possa se orgulhar, sou eu. Eu posso me orgulhar. Eu não sei se você se orgulha da sua origem, ou se você gosta da sua origem. Quando a gente faz encontros de família, como a gente fez, eu já participei de 2 encontros de família, a gente se orgulha, né? Tem uma história por trás, são 100 anos de história, 80 anos de história, a história dos imigrantes italianos, alemães. Na 0 hora, volta e meia, você encontra, se não me engano, na página do final, assim, encontro da família tal em Santa Cruz do Sul, encontro da família tal lá em São Bedelino. E aí, é bom isso, você se orgulhar de onde você veio. E como a gente que frequenta aqui a igreja, a gente tem um certo orgulho de onde nós viemos. Porque eu sou da 3ª geração, eu sou da 4ª geração, eu sou da 5ª geração, frequento essa igreja desde não sei quando, faz tantos anos que eu me batizei. E a gente acaba assimilando isso aqui, isso acaba sendo uma medalha no nosso peito. E a gente acaba confiando naquilo que a gente encontra em nós, de mérito. Se você voltar ali comigo para Jeremias, Jeremias fala isso. Não se gloriem na sabedoria, nem na força da gente, nem na riqueza. Quem se gloriar, glorie-se nisto. E ele então diz o que é bom, do que a gente deve ter orgulho, o que a gente deve buscar. Paulo tinha em mente o ensino do Antigo Testamento quando ele fala a respeito da confiança da carne. Na verdade, o grande perigo é a gente ter o nosso ego como segurança de quem nós somos. O nosso ego, a nossa carne, a nossa personalidade, a nossa vontade, aquilo que nós queremos fazer, raras vezes encaixa com aquilo que Deus tem para nós. Raramente. Porque se Deus nos aponta para um lado, normalmente o nosso desejo, a nossa ambição, nos aponta para o outro lado. A nossa carne, o nosso ego, ele luta contra aquilo que Deus tem contra nós. Por isso que Paulo diz no versículo 7, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. E ele do 7 ao versículo 10 aqui, ele considera que tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele fez, a herança familiar dele, a herança cultural, a herança religiosa, tudo que ele era, tudo que ele conquistou, ele diz assim, não vale nada. Não vale nada.
Mas como é valioso para nós isso? Como isso é uma coisa importante para nós? É importante para nós sermos reconhecidos. O doutor tal, doutora tal, o senhor tal, a senhora tal. No mundo corporativo, no mundo dos negócios, nós somos reconhecidos pelas conquistas que nós temos, por aquilo que nós conquistamos através do nosso esforço, da nossa capacidade, do nosso mérito. E é isso que para nós acaba sendo uma confiança. Conversando com o doutor Admário, que teve um infarto segunda-feira, ele disse para mim, acho que quarta, Roger, a gente não é nada. A gente não é nada. Existem situações na vida, que a vida nos coloca, em que nós reconhecemos que a gente não é nada. Eu passei por situações dessas, talvez vocês também já tenham passado. Situações assim de contingência na vida, em que a gente não tem mais para onde olhar. A gente chega assim no ponto do precipício, falei para ele, né? E aí que te depara. É fundo, não tem volta e é escuro lá embaixo. Então assim, ou tu te rende para Deus, ou, né, babaus. A verdade é que eu estava pensando que poucas pessoas chegam em momentos desse na vida e não reconhecem Deus. Dr. Fábio Quedo, que é um médico lá em São Paulo, que é um médico que trabalha com pacientes terminais na UTI, o Dr. Fábio falou, olha Roger, pode ser o maior ateu, chega na hora H, Deus, tal, entendeu? Faz parte. O difícil, porque ali a nossa carne chegou no fim. O nosso ego, ele foi confrontado com a nossa própria limitação. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais o que realizar. A vida chegou ao fim, cara. Quem tu é? Nada, sou pó. E aí? Mas, Deus, existe Deus? Eu vou me agarrar nele então. No final da vida, são raras as pessoas que não reconhecem Deus. Até os ateus reconhecem. A Ingrid Orth, que foi uma missionária, hoje foi enfermeira no Moinho de Vento, sabe? A enfermeira é aquela que está... O médico vai, visita e vai embora, né, Beth? A enfermeira fica ali do lado. Fica do lado. Roger, no final, eu não vi dizer que não reconhece. Porque a carne se foi naquela hora. O difícil, gente, é a gente lidar com o nosso ego quando tudo vai bem. O difícil é a gente lidar com a nossa carne quando, aparentemente, nós estamos dando os passos seguros. Quando o nosso plano está dando certo. Quando a gente olha para trás e diz assim, puxa vida, quantos degraus legais eu conquistei. Esse é o problema. E Paulo diz assim, se tem alguém que pode se orgulhar, sou eu. Só que eu fiz o seguinte, eu joguei tudo para trás. Eu deixei tudo de lado. Tudo isso que eu me orgulhava, da minha conquista, da minha vitória, aquilo que eu achava que era importante para mim, inclusive do ponto de vista religioso, da minha fé, eu deixei de lado. Quando eu conheci Cristo, aí tudo mudou. Ele chegou a cair do cavalo, literalmente. Tudo mudou. E eu acho que dá para resumir o desafio que Paulo nos dá como alvo. O alvo que ele nos dá, o ensino que ele coloca aqui, para mim, o versículo 10, ele resume bem. O que Paulo ambiciona? O que ele busca? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu quero conhecer Cristo. Para mim, essa expressão aqui, ela resume muito bem o que ele está tentando ensinar aqui. Paulo não conhecia Cristo? Nessa altura do campeonato? Conhecia. Mas como assim eu quero conhecer a Cristo? Do que ele está falando aqui? Ele não conhecia Cristo? Conhecia Cristo. Vamos parar só nessa expressão. O que Paulo está falando é que ele quer crescer no relacionamento íntimo dele com Cristo. Havia algo mais
para ele aprender sobre Cristo. Quem conhece o Filipão aqui? Todos vão levantar a mão. Técnico da seleção brasileira. Se eu perguntasse para você, você conhece o Filipão? Você ia dizer o quê? Conhece o Filipão. Você conhece o Filipão mesmo? Vou te fazer outra pergunta. Se ele te telefonasse hoje, batesse teu celular aí hoje, alô, tu reconheceria a voz do Filipão? Ah, não sei. Não sei. Garos, me ajuda. Tem uma propaganda na televisão? Hã? Não, tem uma propaganda na televisão em que não aparece o personagem, só a voz. Dando uma mensagem positiva sobre perseverança, sobre vitória. Para mim, a voz do Ayrton Senna. Voz do Ayrton Senna. O Andreas não reconheceu e a Suzy não reconheceu a voz. Eu perguntei, que voz é essa? A voz do Ayrton Senna. Fazem 20 anos que ele morreu? Mais ou menos. Eu reconheci a voz dele no comercial. Eu conhecia o Ayrton Senna de vista, reconheci a voz dele 20 anos depois, mas eu conheci o Ayrton Senna, de fato? Sim e não. Pode-se dizer que sim e não. Fernando, se a tua esposa liga agora no telefone e não disser nada, só disser alô, tu sabe que é ela, né? É diferente. Se a Suzy me ligar, bom, pelo Bino eu já sei que é ela, mas vocês entendem o que Paulo está tentando dizer? Ele quer conhecer esse Jesus mais. Ele já sabe que Jesus morreu na cruz por ele. Ele sabe que Jesus Cristo fez por ele, mas é algo mais. E ele diz aqui, ó, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Gente, se há um momento na terra em que o poder do Deus Todo-Poderoso se manifestou aqui de uma forma contundente, foi no momento em que Deus disse para Jesus, levanta. E aquela pedra rolou. E Jesus saiu caminhando, vivo, em carne e osso, para fora daquela tumba, depois de 3 dias. Era um poder tremendo. E esse poder que venceu a morte, Paulo queria experimentar. É um poder que, o poder da morte, ele age sobre todos nós. Daniel tem uma expressão, a morte é democrática. Porque não tem raça, não tem cor, não tem camada social, não tem nada. Todos morrem. Sem distinção. É um poder invisível que atua sobre todos nós. Jesus, através do poder de Deus, vence esse poder das trevas, da morte. Nada detém, porque Ele é Deus. Poder. E esse poder, Paulo quer conhecer mais. Porque ele sabe que o Espírito Santo já está habitando nele mesmo. O poder do próprio Deus está no coração de Paulo. Esse poder estava aqui, mas ele quer conhecer mais esse poder. Ele quer aprender mais sobre esse poder. Ele quer aprender a se entregar mais a esse Deus e deixar cada vez mais para trás aquela herança do eu conquistei. Paulo largou tudo para pregar. Eu fiz isso também há um tempo atrás. É disso que nós estamos falando? Não. A gente já tem falado isso aqui, mas conhecer Cristo e viver para Cristo não é você chegar na sua empresa e fazer um culto e dizer, gente, eu quero falar para vocês sobre Jesus. Vocês vão para o inferno, aqui está a salvação. Você vai assustar o pessoal. Eu já fiz isso. Não é bom. Assusta o pessoal. O pessoal acha também louco. Mas quando a gente fala que a gente deve ter como prioridade o reino de Deus, a gente deve ter como prioridade a vida com Cristo, a gente deve deixar o nosso ego mortificado, as pessoas olham às vezes e perguntam assim, mas o que o pessoal está tentando dizer? Eu preciso virar um crente agora ir na igreja e o fanático, como alguns acham, e eu tenho que não posso mais conquistar promoções na empresa ou comprar uma outra empresa. O que é isso, afinal? Eu acho que
eu tenho tido essa convicção de que nós que nascemos de novo, em primeiro lugar, nós somos discípulos de Cristo, cristãos. E como cristãos, nós temos um chamado. Um chamado, eu lembro das palavras de Jesus, de sermos sal e luz. A luz, quando chega no ambiente, ela é silenciosa, ela não faz barulho, mas ela ilumina. Ela chama atenção pela sua presença. A luz é ativa, as trevas são passivas. A luz vai chegando e vai trazendo para aquele ambiente uma nova cor. Cores que antes não apareciam, agora aparecem. Coisas que antes estavam escondidas, agora aparecem porque a luz está presente. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, a maneira como nós nos comportamos como cristãos, nos nossos contextos profissionais, deve trazer para o contexto profissional que eu vivo relevância. Agora, se o meu ego, se eu estou cheio do meu ego, se eu estou cheio do meu eu, se eu confio na carne, eu não vou viver para Cristo. Eu não vou ser luz, porque eu vou confiar em mim. E eu vou ter receio de falar a respeito do poder de Deus para as outras pessoas. Mas o sal tem o mesmo efeito. Quando você põe o sal no feijão, o sal ele entra, ele fica branquinho no início em cima, depois o sal ele penetra no feijão, você mexe ali, você não enxerga mais, mas ele dá sabor. Ele muda o contexto. Então, dessa forma, Paulo está dizendo aqui que a gente deve deixar para trás o nosso orgulho, aquilo que nós conquistamos, para que o reino de Deus cresça. Participar com Jesus no seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. O que significa tornar-me como Ele em sua morte? Daniel, semana passada, falou sobre Filipenses 2. Olha ali Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma em Cristo Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi servo. Ele se humilhou. Foi obediente. Obediente até a morte, morte e cruz. Paulo queria se identificar com esse modelo. Com o modelo que se esvazia de si mesmo. O modelo em que mortifica o seu ego e vive para Deus. Viver para Deus não é participar de uma igreja só. Viver para Deus não é trazer gente conhecida para participar de um culto. Viver para Deus é você ser sal e luz onde você está, aí fora. A gente vive numa cidade, aliás, o doutor Admário também me falou isso, quando ele disse que ele é baiano, né? Ah, tu é baiano? Ah, então tu é batuqueiro? Não, eu não sou batuqueiro. A gente tem a ideia de que tudo que é baiano é batuqueiro. Agora, se tem uma cidade batuqueira, é a nossa. É a nossa. Sexta-feira, de noite, eu e Suzy chegamos em casa de novo. Cheguei em casa, sentamos ali, os meninos não estavam, né? Sentamos na sala, só nós dois, a Rebeca na cama, coisa boa. Começou o batuque do lado de casa. Falei, Senhor, misericórdia. A impressão que a gente tem é que dentro de casa a gente quer servir o Senhor como família. E tem um vidro aqui assim, e parece que o inimigo está com bafo no vidro, do lado de fora, tentando intimidar a gente, chamando o inimigo do lado de casa, 3 da madrugada, 4 da manhã, e batuque, e gritaria. Essa é a nossa realidade. Então nós estamos acomodados, aquartelados como igreja aqui, e Deus nos chama para ir para fora. Por isso que Paulo diz assim, não importa a minha posição, não importa meu emprego, não importa meu trabalho, não importa quem eu sou, eu considerei tudo isso como lixo. Ele usa uma palavra forte aqui, eu os considero como esterco, diz no versículo 8, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Eu não quero fazer pela minha justiça, pela minha força. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim. Sabe que Paulo repete isso em Filipenses, em Romanos, em Colossenses, em Efésios. Em vários lugares ele fala sobre isso. Vamos abrir só uma passagem bem pertinho. Colossenses é a mais perto aqui. Olha aqui. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto,
não nas coisas terrenas. Quando o nosso ego está forte, quando a nossa personalidade acaba sobressaindo, a gente vai olhar para as coisas terrenas. Pois vocês morreram, diz ali, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele. Assim, o versículo 5 diz, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O nosso ego, a nossa carne, que é o que está ao nosso redor. Que é uma casa confortável, um carro, 2 carros, a gente quer posição, a gente quer, não adianta dizer que não, todos nós estamos atrás disso. Agora, isso não deve mover você, é isso que eu estou tentando dizer. Isso é bênção que Deus dá, a finalidade da sua vida não é bênção de Deus, Deus abençoa você para você abençoar outras pessoas. Agora, se você está cheio do seu eu, o fato é que você não consegue compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas. O que Paulo quer é conhecer o poder de Deus. Nós queremos conhecer o poder, mas nós queremos ainda ficar no controle das coisas. O Espírito Santo não tem espaço dentro do nosso coração para conviver com o nosso ego. Então a gente diz assim, Deus, eu quero que tu cures meu filho, mas você quer controlar a situação. Deus, eu preciso que você me ajude numa promoção, o meu orçamento está apertado, me ajuda a ganhar, meus negócios não estão bem, meu faturamento caiu esse mês, mas você quer controlar a situação. O fato é que à medida em que eu quero controlar as coisas, eu não dou espaço para experimentar o poder de Deus. Porque para eu experimentar o poder de Deus, como Paulo diz aqui, eu tenho que me identificar com Cristo na sua morte. O que ele fez? Ele se humilhou, se entregou para fazer a vontade do Pai. E quando você se entrega, então você se põe em dependência do Pai. Você se coloca debaixo daquilo que Deus tem. Daquilo que Deus... Então, enquanto eu quiser experimentar o poder de Deus, e ao mesmo tempo ter o controle, as coisas não vão dar certo. Em alguma medida, em algum momento, você tem que dizer para Deus, Senhor, eu vou colocar a minha vida, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, dos meus negócios, para o Senhor cuidar. Eu quero fazer a minha parte, mas a minha parte vai terminar aqui. Daqui para frente, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu preciso que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, que o Senhor me ajude, mas eu preciso confiar. Então o que Paulo está dizendo aqui é sobre isso, sobre seguir o alvo, como ele diz ali nos próximos versículos. E eu quero seguir para a conclusão, como Paulo diz assim, finalmente. Tem uma passagem que eu gosto muito, que eu decorei, quando eu tive muito doente, tive situações dessas, assim, bem limites também, que é o versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cara, você está vivendo e eu, como se nós tivéssemos só essa vida, e essa vida fosse nossa, e a gente quer controlar as coisas aqui, e fazer do nosso jeito, e agarrar aquilo que a gente tem, com unhas e dentes, e, cara, nós não somos daqui. Eu achei interessante porque quando Paulo escreve para Filipos é uma localidade, uma província que estava sob controle de Roma. Eles tinham essa crise também de cidadania. Porque haviam coisas que eles faziam lá que Roma não permitia. Não pode fazer. Sobre cidadania, a melhor expressão o melhor exemplo para mim que eu posso vir à mente é o exemplo da Copa do Mundo. Porque ali, cidadãos de vários países, representando os seus países, competem pelos seus países. Então, há muitas coisas que exemplificam a ideia de cidadania. Você que assistiu à Copa, você percebe a reverência que os jogadores entram em campo e cantam o hino nacional? Alguns com a mão no peito assim, com reverência.
Os torcedores, quando o time está jogando em campo, representando o seu país, estão ali com os olhos arregalados, dizendo assim, meu país vai ganhar. Olha ali, quase fazendo gol. Ou desesperados, dizendo, tomou mais um gol. Mas uma identificação ali com aquela cidadania, com aquela pátria, com aquele lugar, com aquele país. Acho que um dos momentos que o Lothar Matthäus, que foi um jogador alemão, ele disse assim, quando a gente como jogadores entrava em campo, eu não chorava, ele falou, lógico, alemão, mas o senso de responsabilidade que eu tinha a respeito do desafio que eu teria logo mais. Afinal, eu era um dos 11 que representaria o meu país diante de todo o mundo. Diante de todo o mundo. Responsabilidade, concentração. E a questão do hino, para mim, é o que mais exemplifica essa ideia de cidadania. Porque quando toca aquele hino, pelo menos no Brasil, no dia que nós assistimos aqui com os preás, né, Cláudia e Márcio, desculpa. Começou a tocar o hino nacional, o pessoal ficou em pé, alguns colocaram. O hino parece que ele consegue unir aquele sentimento, aquela ideia da cidadania, aquela ideia da união, aquela ideia de propósito, aquela ideia de que nós somos uma unidade. Paulo está dizendo isso, mais ou menos isso aqui. Nós somos cidadãos dos céus. Jesus nos comprou por um alto preço. Vamos abrir mão de tudo que nós conquistamos, de tudo que nós somos, da nossa herança, do nosso pedigree, da nossa ascendência. E vamos viver agora como cidadãos do reino de Deus. Por isso que Paulo dizia, aquilo que eu considerava como importante para mim, eu estou deixando para trás. Eu quero conhecer o poder de Deus. Eu quero conhecer aquilo que tirou Jesus das trevas, da morte. Agora é difícil a gente viver isso no dia a dia. É difícil a gente viver cidadania dos céus no cotidiano. Na segunda, na sertório, quando tem aquela carroça que está vindo. É difícil a gente viver cidadania quando em abril tem que pagar um imposto de renda. Né? É difícil viver cidadania quando nós estamos à véspera das eleições, agora, né, às portas das eleições. É difícil viver cidadania quando a gente vê que pessoas morrem nas portas dos hospitais sem sermos atendidos. É difícil viver cidadania, porque como brasileiros especialmente, né, a gente confia mais na gente do que naquilo que está ao nosso redor, no governo. A gente não confia. Então parece que o nosso ego ele cresce mais ainda. Há algo maravilhoso que Deus tem para nós. Há algo que nós ainda não conhecemos a respeito de Deus, que através de Jesus nós podemos conhecer. Paulo queria conhecer mais esse Deus. Paulo queria crescer no conhecimento de quem era Deus. Como a gente faz para viver isso? Como a gente faz para tomar cuidado com o tipo de fé que nós estamos vivendo? Como a gente faz para não confiar na nossa própria carne, no nosso ego, nas nossas realizações? Como que a gente faz para conhecer mais a Cristo e o poder dele? O que você precisa fazer? Do que você precisa abrir mão? Que tamanho que anda o seu do ego aqui dentro do coração de você? Como é que está a sua caminhada com Deus? Você tomou um dia uma decisão por Jesus e você está crescendo? Há sinais verdadeiros no teu coração de uma fé vibrante? Você tem sede da palavra? Você sente falta quando não vem aqui à igreja se congregar com os irmãos porque a palavra alimenta o teu espírito? Porque há alegria em ver os outros irmãos aqui? Quando tu louva, brota a adoração do teu coração e você consegue dizer, Deus, como tu é bom. Essas verdades que estão sendo cantadas aqui, eu tenho experimentado na minha vida, tem sido maravilhoso. Cuidado com a falsa circuncisão. Pai,
Queremos entregar, diante dessa Tua palavra, a nossa vida ao Senhor e pedir ao Senhor, Pai, que com Teu Espírito possa nos exortar, lembrando do perigo da nossa religiosidade. Jesus, quando teve seu ministério entre nós, Ele lidou muito com aquelas pessoas que frequentavam as sinagogas daquele tempo e que se achavam boas pessoas, aceitáveis diante de Deus. E talvez, assim, possamos ser alguns de nós aqui. Nós sempre precisamos, junto com a segurança da salvação, que o Espírito Santo atesta ao nosso coração e testifica no nosso coração, precisamos lembrar de que é pela graça, não é por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu fiz. Nós dependemos do Senhor. O exemplo de Paulo de ter uma atitude de gratidão, uma atitude de abrir mão da sua própria vida, das suas conquistas em prol do reino de Deus, Pai. Que essa atitude de Paulo seja o exemplo para nós, Senhor. Que a gente possa aprender onde nós vivemos a não confiar na nossa própria carne, no nosso próprio ego, e que nós possamos aprender cada vez mais a depender do Senhor e assim de uma forma natural compartilhar com outras pessoas a respeito desse Jesus tão tremendo que o Senhor é. Dá a nós a graça de entender a nossa brevidade, entender que nós estamos de passagem por aqui, para que nós possamos nos agarrar nas coisas ao nosso redor de forma mais leve, ou nem nos agarrar, abrir mão dos nossos filhos, sabendo que um dia eles vão projetar suas vidas em direções que nós não vamos controlar, abrir mão dos nossos cônjuges, porque eles estão nas tuas mãos e nós não podemos segurar a vida deles. Ajuda a gente a abrir mão do nosso trabalho, sabendo que o trabalho que nós temos é Tu que nos dás. Em última análise é o Senhor. E assim, quando a gente abre mão, a gente tem ao mesmo tempo tudo. Porque tudo está debaixo do Teu domínio e do Teu poder, diz o final desse texto. Tu controlas todas as coisas, tens poder sobre tudo, sobre todos. Tu és Deus soberano. E não há nada que nós, como homens tão frágeis, possamos dizer que conquistamos com o nosso braço forte. Ó Jesus, ajuda a gente como Paulo a dizer: eu quero conhecer o poder da ressurreição, que ressuscitou o Filho de Deus de dentre os mortos. Esse poder que está disponível para mim, para os meus irmãos aqui, esse poder que transforma, esse poder que consola, esse poder que dá uma nova vida, que faz com que nós nasçamos de novo, o poder que nos instrui em toda a verdade, o poder que nos dá discernimento para decisões. Dá-nos esse poder e cresçamos, Pai, como igreja, como comunidade, mais nisso. Essa é a minha oração, Senhor, por mim e pelos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus.